alto o seu motor Renault em relação ao motor Ford. É a parte de maior velocidade, eles vão atingir aos 330 km por hora. Senna bateu forte. Senna escapou e bateu muito forte. Ele vinha em primeiro, escapou e bateu muito forte. Ayrton Senna, a batida muito forte. E aí galera, beleza? Bem-vindos ao canal Fatos e Acontecimentos. No vídeo de hoje vamos mostrar a segunda parte sobre a história de Ayrton Senna. Por isso já vai deixando seu like e se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal. Em 1992, a Williams tinha um carro bastante superior e Senna não conseguiu defender seu título. Apesar disso, conseguiu 3 vitórias. Em uma delas, em Mônaco, se defendeu de Mansell por várias voltas. Em 1993, depois de ficar um ano longe da Fórmula 1, Alain Prost volta para substituir Nigel Mansell, que havia anunciado aposentadoria depois de ser campeão. Ele voltaria para correr algumas corridas em 1994 e 1995. Senna até que conseguiu vencer 5 corridas, mas Prost venceu 7 e foi campeão. Uma das vitórias de Senna foi no GP da Europa, em Donington, na Inglaterra, quando ele fez a considerada melhor primeira volta da história. Senna queria ser campeão novamente e sabia que na McLaren não teria mais chances. Depois de vencer seu 4º título, Prost anunciou a aposentadoria, o que abriu caminho para Senna na Williams. Apesar de largar na frente nas 2 primeiras corridas, Senna teve problemas no carro e abandonou em ambas. O vencedor das 2 corridas foi Michael Schumacher, que anos depois viria a ser o piloto com mais títulos na Fórmula 1, 7. No final de abril, a Fórmula 1 chegou ao circuito de Imola, em San Marino, para a 3ª etapa do campeonato. Este grande prêmio ficaria marcado como o mais trágico da história da categoria. Na Fórmula 1, os treinos livres acontecem na sexta-feira, o classificatório no sábado e a corrida no domingo. Na sexta-feira, o piloto brasileiro Rubens Barrichello, que na época estava começando a carreira, sofreu um grave acidente e teve que ser hospitalizado com uma fratura no nariz e algumas escoriações. No sábado, o austríaco Roland Ratzenberger também sofreu um forte acidente, mas não teve a mesma sorte de Barrichello. Ratzenberger morreu na hora, aos 33 anos. O acidente de Barrichello e a morte de Ratzenberger deixaram os demais pilotos apreensivos. Ayrton Senna reuniu com alguns pilotos para exigir mais segurança para a corrida e, inclusive, cogitou a possibilidade de não participar da etapa. No entanto, pilotos e diretores chegaram a um acordo para a corrida acontecer. Senna sabia que precisava vencer a corrida para não deixar Schumacher escapar no campeonato. Ele voltou para o carro, fez a volta mais rápida do treino classificatório e largou novamente na primeira posição. Ayrton Senna liderava a corrida, com Schumacher logo atrás. Na 6ª volta, uma quebra na barra de direção fez Senna perder o controle do carro quando passava pela curva Tamburello e chocou-se com uma mureta de proteção a quase 300 km por hora. Com a batida, uma das rodas atingiu o capacete do piloto, afundando parte do seu crânio. O ídolo brasileiro foi levado para o hospital de helicóptero, mas não resistiu aos ferimentos. Ayrton Senna morreu no dia 1º de maio de 1994. Mais alto o seu motor Renault em relação ao motor Ford. É a parte de maior velocidade, eles vão atingir aos 330 km por hora. Senna bateu forte. Senna escapou e bateu muito forte. Ele vinha em primeiro, escapou e bateu muito forte. Ayrton Senna, a batida muito forte. Ayrton Senna. Chega lá o corpo médico, uma demora muito grande. Olha, eu não sei onde as coisas vão parar na Fórmula 1. Essa pista e tudo o que aconteceu aqui nesse dia. O acidente de Barrichello, a morte de Ratzenberger. Senna tinha movimento ali,
A pancada é muito forte, a desaceleração é terrível. Mesmo local do acidente, alguns anos de Nelson Piquet. E antes de Gerhard Berger. E o Senna, ontem, se negou a participar do treino. Trouxe alguns pilotos com ele na sua posição. Assumia essa liderança, essa luta contra esse absurdo, contra essa coisa absurda, criminosa, que é você, em nome de uma pseudo-economia, retirar tudo aquilo que faz do carro um carro estável. Você retira a suspensão eletrônica, você retira o ABS, você diminui o pneu, você diminui o freio, mas você aumenta a velocidade do carro. Aí está sendo transportado. Hospital principal em Bolonha. O helicóptero vai. Aí vai. Leva a nossa oração, a nossa fé, a nossa reza. O velório de Ayrton Senna aconteceu em 5 de maio de 1994, em São Paulo, e durou 22 horas. O cortejo foi acompanhado por cerca de 240 mil pessoas e teve transmissão ao vivo na televisão. O caixão de Senna foi carregado pelos pilotos Emerson Fittipaldi, Gerhard Berger, Alain Prost, Rubens Barrichello, Christian Fittipaldi, Thierry Boutsen, Jacques Stewart, Raul Boesel, Roberto Moreno, Michele Alboreto, Johnny Herbert, Pedro Lamy, Wilson Fittipaldi e Damon Hill.
Esse vídeo é uma homenagem a este grande ídolo do esporte brasileiro, que nos deixou muito precocemente, deixando muitas saudades. Obrigado por tudo, Ayrton.